Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Tauá. E hoje nós meditaremos em Mateus 27, dos versículos 11 ao verso 26, que eu irei fazer a leitura do texto, depois nós passamos ao momento dos comentários. Mateus 27, a partir do versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Então, pois, o povo reunido perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E entrando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiam o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Queridos, embora tenhamos uma longa perícope ou passagem aqui para avaliarmos, os atos ocorridos não são tão complicados ou difíceis de explicarmos. Tudo já tinha sido orquestrado pelos líderes religiosos contra Jesus. Pilatos foi coadjuvante aqui. Ele só fez o que chamaríamos de politicamente correto, ou seja, agradou a maioria com a sua decisão, ou pensou na maioria para então tomar a sua decisão. Como visto anteriormente, tudo foi levado às mãos de Pilatos para que ele desse o veredito final, no caso, a morte do mestre rabino. Pilatos fez o que a maioria dos homens na sua posição faria: agradou o povo para ganhar o crédito do povo. Tudo isso sem sujar as mãos. No versículo 11, nós vemos que o governador romano recebeu o protocolo de interrogação e seguia à risca: És tu o rei dos judeus? Mateus relata uma resposta rápida de Jesus. O evangelista João traz um relato mais apurado, onde ocorre um diálogo entre Pilatos e Jesus. João 18, 33 a 36 diz assim: Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Os demais evangelistas, com exceção de João, concordam com Mateus. São sucintos ao relatar
o envio de Jesus a Herodes, que depois retorna à presença de Pilatos. Fora essa informação, os relatos são semelhantes. Os versos 15 ao verso 23 tratam sobre um costume da época onde um preso era solto pelo governador por ocasião da festa. A escolha dos presentes foi por Barrabás. Embora Pilatos tenha afirmado não encontrar crime em Jesus, o povo escolheu um assassino e inimigo real do Estado. Barrabás, além de assassino, estava preso por sedição, ou seja, revolta, motim, insubordinação contra os romanos. Este tinha uma ficha suja e estava preso corretamente. Tanto é que já estava com a sentença decretada, seria morto pelos romanos. Aqui temos a confirmação de que um famoso ditado popular não merece crédito. A voz do povo é a voz de Deus. Acho que fica mais que claro aqui que isso é uma furada. O mais correto seria afirmar o que disse Nelson Rodrigues, cronista brasileiro. Toda unanimidade é burra. Quem pensa com unanimidade não precisa pensar. Mas, queridos, na verdade, o ditado popular citado inicialmente, ele está incompleto. Quero citá-lo na íntegra. E ele vem do latim. Eu vou aqui tentar ler o latim, eu não tenho muita prática com isso não, mas se eu errar, os que conhecem me perdoem, por favor, tá? Diz assim: nec audiente quis solent disserio, vox populi, vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima citi. Tradução para o português. E estas pessoas não devem ser ouvidas por quem continua dizendo que a voz do povo é a voz de Deus, já que a devassidão da multidão sempre está muito próxima da loucura. Então a voz do povo é a voz de Deus foi reduzido, porque o verso completo, o ditado completo, melhor dizendo, é este que eu citei para vocês ao final. Queridos, há aqui dois fatos interessantes que quero frisar nestes versos que lemos, que são eles. Primeiro, Pilatos não estava isento de culpa pelo fato de agir como agiu no desfecho desta passagem. Ele sabia que o motivo para pedirem a cabeça de Jesus era um motivo espúrio. Tanto é que o verso 18 diz que Pilatos reconheceu que eles o haviam entregado por inveja. E a segunda razão é a intervenção da mulher de Pilatos no processo, pedindo que ele não se envolvesse com Jesus, ou não tomasse decisões contra a pessoa de Jesus, o que lemos no verso 19, onde a mulher manda avisar: olha, não te metas com este justo, eu sonhei com ele a noite toda. Então Pilatos foi duplamente avisado por sua consciência e avisado por sua mulher. No verso 24, pelos motivos que acabei de citar, os estudiosos veem que Pilatos é tão culpado como aqueles que pediram a morte do Messias. Ele não viu em Jesus nenhum perigo político-militar contra Roma, e ainda assim o mandou para um rito cruel e depois para a morte. O verso 26 diz que ele mandou soltar Barrabás e em seguida mandou açoitar e depois crucificar Jesus. Os estudiosos dizem que um carrasco habilidoso, experimentado e perverso podia rasgar a carne das costas dos que eram açoitados, lacerando os músculos e até expondo os órgãos internos da vítima. Às vezes a pessoa morria durante a surra. Por quê? Porque o chicote utilizado era um chicote que tinha pedaços de ossos e pedaços de ferro na ponta das correias. Então, quando a pessoa era açoitada, e normalmente ela era amarrada numa estaca com o corpo bem esticado, quando uma pessoa era açoitada, muitas vezes
até os órgãos poderiam ser expostos pelos pedaços da carne das costas que eram arrancados. Portanto, o rito do açoitamento já era por deveras cruel, e Pilatos mandou açoitar Jesus, e após isso mandou crucificá-lo. Imagino que alguns pensavam que eu iria deixar de lado o verso 25, deixar sem explicação. Não. Deixei ele para o final, propositalmente. Aqui quero tecer minha opinião e você pode concordar ou não. E aí eu peço, comente aí na descrição do vídeo, né? Faça seus comentários, eu quero saber a sua opinião. Queridos, muitos dizem que o fato daqueles judeus pedirem para o sangue inocente de Jesus cair sobre eles é a razão do sofrimento dos judeus por séculos a fio. É a razão, por exemplo, do holocausto dos judeus pelos nazistas. Mas eu quero dizer que eu não creio nisso. E não creio nisso embasado em alguns motivos. Primeiro, ali estavam apenas um pequeno grupo de judeus e não a nação judaica completa, pedindo a morte de Jesus. Segundo, tudo aquilo foi orquestrado e manipulado pelos sacerdotes, que insuflaram os presentes, que mesmo recebendo dos sacerdotes esse estímulo, isso não justifica a escolha deles. Terceiro, Lucas, em seu Evangelho, capítulo 23, verso 34, registra que Jesus roga ao Pai para que eles fossem perdoados por aquele ato. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por isso, não creio, e essa é uma opinião minha, que o sofrimento dos judeus no decorrer dos séculos venha por causa daquela declaração antes da sentença de Pilatos. Eu não creio. Você pode crer de uma forma diferente, mas eu acabei de expor as minhas razões. Concluímos a nossa reflexão, vamos fazer uma oração. Senhor de graça e misericórdia, abençoa as nossas vidas, dá-nos o entendimento da Tua Palavra, porque com o entendimento da Tua Palavra, nós não somente somos alimentados, mas podemos também, Senhor, levar esta Tua Palavra ao coração de outras pessoas, para que elas possam aprender de Ti. Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Obrigado pela sua preciosa atenção a esta reflexão. Obrigado a você que é inscrito no canal. Eu preciso dizer a vocês que ainda não são inscritos que estas meditações elas estão disponíveis a partir das 6 horas da manhã para aqueles que são inscritos no canal. Ou seja, costumeiramente eu gravo essas meditações à noite. Agora são 1h18 da manhã e eu programo elas para que elas estejam no canal a partir das 6 da manhã. Então, as pessoas que são inscritas no canal a recebem logo pela manhã às 6 horas. Eu quero estimulá-lo a compartilhar esse vídeo e também a inscrever-se se você ainda não é inscrito. Porque inscrevendo-se, você, além de recebê-la diariamente, às 6 horas da manhã, e podê-la compartilhá-la o mais cedo possível, você também ajuda para que este canal ele ganhe mais popularidade. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.